37. Esta é uma frase bastante famosa e conhecida. Basicamente, é o que o anjo fala para Maria, como se fosse um comentário. Ele anuncia que ela ficará grávida, mas ela é uma moça não casada, ainda virgem. E como ela conceberia no seu ventre um filho? E aí o anjo faz um breve comentário, né? Como quem diz: Maria, não tema, né? Deixa eu te contar uma coisa aqui, que eu sei que você já sabe, mas você precisa lembrar. E o anjo diz para ela: porque para Deus nada é impossível. Vamos falar junto essa frase? Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível, irmãos. Nada é. Não há impossível para Deus. Não, 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 não há. Lembra desse cântico? Ele fez tudo o que existe no céu, terra e mar. Não há impossível para Deus. Não, não, não há. O que o anjo e o que o anúncio do nascimento de Jesus nos ensina sobre as capacidades de Deus. Deus pode fazer tudo o que Ele quiser. Para Ele nada é impossível. Mas Deus faz segundo a sua vontade e segundo o teu querer, que é bom. Sua vontade é boa, perfeita e agradável. E o que nós aprendemos aqui, então, rapidamente, de algumas lições da capacidade de Deus fazer tudo? Primeiro, não é impossível para Deus enviar o seu Filho. O envio de Jesus não foi impossível para Deus. Que coisa mais óbvia de ser dita, mas é esta grande mensagem. Deus pode fazer o impossível, portanto, Deus pode entrar na história. Portanto, Deus pode enviar o seu próprio Filho unigênito. Deus também, que é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, portanto, a segunda pessoa da Trindade. Deus pode fazer isso e torná-lo homem, torná-lo ser humano. Deus pode, na pessoa do Filho, despojar-se de toda a glória para vir a este mundo. É possível. Este é o primeiro e maior entendimento que o mundo não consegue entender. Como Deus pode ser enviado a este mundo? Como Deus pode tocar esta criação? Alguns acreditam que tudo que há no mundo é mal, toda a matéria, tudo que é corporal é ruim, mas foi Deus quem criou. Então Ele pode se tornar ser humano. Não é impossível para Deus enviar o seu Filho. E continua sendo possível, ou seja, continua não sendo impossível para Deus, que o Filho de Deus seja Senhor e esteja conosco. No final da história, ou da história de Jesus neste mundo, quando Ele já morreu, já ressuscitou, e Ele vai subir aos céus, Ele fala aos seus discípulos que eles tinham que ir por todos os lugares, batizando as pessoas, tornando-as discípulos. E aí Ele diz o seguinte: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Percebe? O mesmo Deus que envia o seu Filho, e o mesmo Filho que é enviado, não é impossível, aliás, não há nenhum tipo de barreira para que Ele permaneça conosco, para que Ele permaneça em nossos corações, para que Ele habite conosco. O mesmo Deus que habitou nessa terra, na pessoa do seu Filho, é o Deus que habita nos corações, e é o Deus que pode habitar no seu coração, se você ainda precisa disso. E é o Deus que, se você já recebeu Jesus, habita também em seu coração. Por vezes nós duvidamos e nós achamos que determinada coisa é impossível para o Senhor. Não é impossível que Deus habite corações, assim como não é impossível que Jesus venha a este mundo. A segunda coisa que para Deus não é impossível é usar pessoas humildes e desprezadas. Esta é a pergunta de Maria, no verso 34. Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E aí o anjo dá toda uma explicação e ainda diz assim: e aliás, deixa eu contar uma coisa, Isabel, sabe Isabel, tua prima, que era estéril, ela também já está no 6º mês da gestação. Deus usa pessoas humildes, pessoas desprezadas. Para Deus isto não é impossível. Aliás, para Deus isto é bem possível. Quando nós lemos a história do povo de Deus nas Sagradas Escrituras, nós vemos sim reis, vemos sim pessoas poderosas que Deus usa segundo a vontade dele, mas Deus tem o prazer
de desprezar este mundo usando pessoas desprezadas. É isso mesmo. O mundo tem todo um sistema de poder em que ele elege, ele coloca pessoas que tenham determinados talentos, determinada aparência, determinado dinheiro, determinado discurso, e coloca essas pessoas em um palanque, em um tipo de poder, e despreza outras. Portanto, Deus tem prazer em desprezar este mundo usando pessoas desprezadas. Aliás, essa não é apenas a história da Bíblia ou dos personagens bíblicos. Quando Paulo escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 1, ele fala assim: vede, irmãos, a vossa vocação, não são muitos nobres, não são muitos poderosos, não são muitos os sábios que são chamados. Coloca o 1,26, 1 Coríntios 1,26, eu citei o 25 agora, e o 26 em diante é incrível, em nos dar um pouco de, o 27, então, perdão, nos dar um pouco de humildade, irmãos. Esse verso dá humildade, pelo menos para a igreja de Corinto. E aí, se você pega essa palavra para você, você fica mais humilde. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, as fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, pode passar para o 28, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são. Por que Deus faz isso? Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Sabe quem são essas coisas loucas, fracas, desprezíveis? Somos nós, é a igreja de 1 Coríntios, mas eu creio pelo menos que sou eu, e talvez você possa receber para você. Deus usa pessoas humildes, pessoas fracas, porque não há pessoa forte, na verdade, para receber o poder dEle. Paulo também fala que este tesouro do Evangelho nós temos em vasos de barro, para que a glória seja dEle e não nossa. Deus tem prazer em usar pessoas desprezíveis. Na verdade, nada é impossível para Deus, inclusive isso. Pegar pessoas que não tenham, vamos dizer assim, uma grande representação neste mundo. Quem sabe seja o teu caso. Aliás, todo mundo que é chamado pelo Senhor, em algum momento se vê incapaz. Não é verdade? Quando Deus chama a gente, se é o chamado dEle, alguma hora vai tremer sua barriga, vai dar um gelo na barriga. Você vai dizer assim: Senhor, mas eu? Olha o fulano, às vezes a gente tem até uma lista, né? Mas o fulano é tão melhor, o ciclano fala mais, o outro tem mais capacidade, mais inteligência, mais dinheiro, mais tempo, mais força. Mas para Deus nada é impossível. Deus continua usando. E aliás, quando Deus chama, nós dizemos igual a Isaías: ai de mim, eu sou um homem pecador, ai de mim, eu vou perecendo, porque eu vi o rei, eu vi o Senhor dos exércitos. Mas Ele ainda faz isso. Lembre-se disso. Deus ainda chama pessoas que não têm capacidade para fazer a vontade dEle. Para o que Deus tem te chamado? Para o que Deus tem tocado seu coração? A tal ponto que você diga como Maria: Senhor, eu? Senhor. Mas a resposta de Maria, depois que o anjo confirma, é: então faça-se assim com a tua serva, faça-se a tua vontade. Seja essa a tua resposta também, viu? Mesmo que você seja humilde, mesmo que você não tenha grandes capacidades segundo o seu olhar, Deus continua chamando. Terceira coisa que para Deus não é impossível, estar nesse contexto, é criar um caminho de salvação que nunca havia sido visto, na verdade nunca havia sido trilhado. Em toda a história da Bíblia e nas Sagradas Escrituras, nós vemos a grande surpresa que é Jesus. Em Hebreus fala que Ele abriu um novo e vivo caminho. Jesus abriu algo que não estava aberto, criou algo do nada. Aliás, Ele é o próprio caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, testemunho de Jesus. Mas em 1 Coríntios 2, ainda novamente 1 Coríntios, o apóstolo Paulo fala que a sabedoria deste mundo não conheceu o que? A sabedoria de Deus. Porque havia sabedoria dos príncipes deste mundo, mas eles desprezaram a sabedoria de Deus. E aí Paulo vai dizer assim: as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Lembra desse texto? E não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Irmãos, esse texto é maravilhoso, tem até uma canção do recorte desse texto. E a gente diz assim: uau, o que será que nos espera no céu? Mas Paulo não está falando sobre o céu aqui necessariamente. Paulo está falando sobre Jesus. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas
Deus nos revelou pelo seu Espírito. Paulo está falando do novo caminho que para Deus não é impossível de criar, que é Jesus. Isso é tão profundo que lá em Efésios ele chama de mistério de Deus. Mistério por quê? Porque ninguém tinha conhecido. Era impossível entrar na cabeça do ser humano, mas Deus fez. Deus criou um caminho de salvação. Tito 2,11 testifica que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. É uma manifestação de fato. Porque se não fosse assim, a gente não conseguiria enxergar. Essa palavra manifestar é tipo essa estrela que está reluzente aqui, mas com uma luz assim impossível de olhar. Essa ideia de manifestar, uma luz que quase cega. A graça de Deus faz isso. Não é impossível para Deus criar um novo caminho. E, diante disso, é claro, ainda nesta possibilidade de Deus, não é impossível que Ele coloque você nesse caminho. Que Ele salve você, e que esse caminho vá curando a sua vida, restaurando você. Não é impossível que Deus pegue pessoas do seu redor, da sua casa, que você tem orado, e coloque nesse caminho de salvação. Porque se o mais difícil Ele fez, irmãos, qual foi o mais difícil? Criar o caminho, através de Jesus. Portanto, o mais fácil Ele pode fazer, que é salvar você, que é salvar aqueles que você tem intercedido, tem orado, tem clamado ao Senhor. Também, novamente, volto ao apóstolo Paulo em Romanos 8,32, ele faz esse tipo de raciocínio lógico, que é assim: se Deus, pode colocar ali no 8,32, se Deus não poupou o seu próprio filho, ou aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Sabe o que está sendo dito aqui nas Escrituras? Um raciocínio do maior para o menor. Se Deus fez o maior, que é o quê? Entregar o seu filho, como Ele não fará o menor, que é nos incluir nesse caminho de salvação? Percebe? Se Deus não poupou o seu filho, e aquele bebê na manjedoura já era Deus não poupando, porque quando Jesus nasce, Ele já se despiu da sua glória, Ele já está em forma de servo, como ser humano. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Para Deus não é impossível criar um caminho novo de salvação. E eu incluo aqui colocar você, colocar as pessoas que você tem orado. Eu acho tão interessante, irmãos, quando nós vemos a intrepidez de alguns homens servos de Deus. Por exemplo, quando Paulo olha para o carcereiro, lembra lá de Atos? Paulo olha para o carcereiro e diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Irmãos, eu, claro, tenho pregado o Evangelho há alguns anos, e às vezes é difícil até a gente fazer apelo, a gente fica até com medo, ou com receio, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, já é difícil. Agora imagina o que Paulo diz: ainda vai ser salvo a tua casa. Olha que homem intrépido, né? Mas aquele que provê o caminho de salvação, pode prover para você, e pode prover para a sua casa. Continue orando, continue buscando, porque para Deus não é impossível, nada é impossível. A quarta coisa que eu vejo nesse texto também: para Deus não é impossível sondar os corações. Por que eu digo isso? Porque certamente o Senhor viu o coração de Maria, aquela mulher desprezada, não uma mulher desprezível, nada do tipo, uma santa mulher de Deus, né? Vivendo em santidade, buscando o Senhor, clamando para ser usada pelo Senhor certamente, mas ainda uma jovenzinha, ainda desposada, ou seja, prometida em casamento, não era rica, não era de uma grande linhagem de poderosos, era sim, da linhagem de Davi, mas não de poderosos, e Deus sondou o coração. Irmãos, nós não adoramos Maria, nós não clamamos a ela, não, mas certamente, esta mulher naquela época, era uma das, ou talvez a pessoa mais consagrada ao Senhor do seu tempo, pelo menos da condição que ela estava. Talvez, por exemplo, Isabel fosse tão consagrada como ela, mas das jovens prometidas em casamento, certamente ela era a mais. Não é impossível para Deus sondar os corações. Aliás, não é nada impossível. Deus sonda os corações. Aliás, a palavra diz ainda que a gente não julgue nada antes do tempo, porque a seu tempo o Senhor virá. E
concederá a cada um segundo os desígnios ou as intenções do coração. Deus sabe não só o que a gente faz, mas sabe qual é a intenção do coração que a gente faz. Então, antes da gente clamar por reconhecimento do mundo, antes da gente clamar para que as outras pessoas nos vejam, preocupemo-nos com o nosso coração, porque Deus sonda o nosso coração. Que ele não seja um local de pecado, que o coração não seja um local de murmuração, de rebeldia contra Deus, porque Deus vê. Aliás, quando Jesus está ensinando sobre oração, sabe o que Jesus fala? Vai lá, entra no teu aposento, ora em secreto, porque o teu Pai, que te vê em secreto, recompensará. Para Deus não é impossível olhar o coração. E Deus pesa, irmãos, o coração. Eu diria que Deus pesa o coração muito mais do que as ações. Sabe por quê? Um servo de Deus serve, com certeza. Servo de Deus não é alguém que despreza os outros, não, é alguém que serve. Mas não é só servir, é servir com o coração de servo. Portanto, o coração é o principal. Deus sonda os corações. E aí eu te pergunto, como está o seu coração? Esse que Deus tem sondado certamente. Esse que Deus tem visto muito mais do que uma ressonância magnética pode ver. Muito mais do que um ultrassom, seja lá qual exame do coração você possa fazer. Este coração é sondado por Deus e que ele possa ser encontrado em santidade. Imagine só, irmãos, Deus já fez algo grandioso que é o envio de Jesus. Mas imagine só, tomado aqui por esse texto e por vários outros exemplos das Escrituras, imagine que Deus falasse assim: eu quero fazer algo novo em Campo Mourão. Eu quero dar um testemunho público da minha glória lá naquela cidade. Como você imagina que Deus procuraria as pessoas para usar? Eu confesso, irmãos, eu não acho que Deus procuraria nos púlpitos, necessariamente. Eu vou chamar o pastor Daniel porque ele é pastor, ele vai lá na frente. Não acho que Deus faria isso. Deus também não desprezaria por estar no púlpito, obviamente. Não acho que Deus procuraria por contas bancárias. Olha, eu vou usar o mais rico porque aí é fácil, ele tem dinheiro. Não acho que Deus procuraria por intelectos. Vou usar o mais estudado. Pelas Escrituras e pelo exemplo aqui, Deus procuraria pelo coração. Sendo rico, sendo pobre, estando no púlpito ou não, tendo conhecimento muito ou pouco. Não foi assim que ele fez com Maria? Deus fez assim com vários outros. Não foi assim que ele fez com Davi, procurando ele lá no pasto, cuidando de ovelhas? Não foi assim que Deus fez com Gideão, que disse: eu sou o menor da minha família, e a minha família é a menor das tribos, o menor da nossa tribo, que aliás é a menor tribo em Israel. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o menor do menor do menor. Mas Deus olhou o coração, e ele continua fazendo isso. Deus sonda os corações. E para você, isso é uma palavra de esperança ou uma palavra de angústia e de tristeza? Que o nosso coração possa estar na presença dele. Outra coisa que eu percebo aqui: se para Deus nada é impossível, ele usa o natural e o sobrenatural. Eu comentei isso há um tempo atrás com os irmãos. Para Deus não é impossível usar o sobrenatural, porque ele fez isso, irmãos. Ele fez com que a virgem concebesse, e no caso de Isabel, a estéril. Deus usou o sobrenatural, e usou tantas e tantas vezes. Nós vemos relatos bíblicos, e talvez você tenha relatos na sua vida, na sua família, de algo sobrenatural de Deus, algo que era impossível aos homens e aos médicos às vezes, era impossível, a sua família diz que não, Deus foi lá e fez, não é verdade? Mas Deus também usa o natural. Deus é gracioso demais, gente. Deus usa o sobrenatural, mas Deus usa o natural também. O que é o natural? A pessoa está sendo usada por Deus, às vezes nem sabe, não é verdade? Às vezes você está precisando, bate alguém lá na sua casa, fala: Senhor, eu estava pensando em você, você acredita? E vai lá e te abençoa de alguma maneira. Talvez já tenha acontecido isso com você. O natural, você sabe que é Deus, mas como provar? Não tem como provar. Você vai falar isso para alguém que não acredita, a pessoa fala: você está delirando, não é verdade? Você vai orar, vai buscar a Deus, você fala alguma coisa, e aquilo exatamente do que alguém precisava ouvir, porque Deus usa o natural. Eu costumo dizer que Deus usa os bastidores, Deus gosta de trabalhar nos bastidores.
Antigos teólogos chamavam isso de passivo divino. A ideia de que Deus usa o seu modo passivo. Em que sentido? Ele não aparece algumas vezes, mas Ele está lá, usando pessoas, usando circunstâncias. Em Maria, Deus usa o sobrenatural e depois usa o natural. Ela concebe, ela engravida, ela não tem um lugar para morar. Por que Deus que fez ela engravidar, por que Deus não pegou um hotel 5 estrelas, gente? Porque Deus usou o natural também. Irmãos, que você e eu tenhamos essa expectativa também. Para Deus nada é impossível. Então Ele pode fazer no sobrenatural, mas Deus também pode fazer no natural. Deus pode fazer na cachoeira, na corredeira, que vem ondas em cima de nós, mas Deus pode fazer no leito suave, em que a gente só percebe que a transformação está acontecendo quando nós olhamos a longo prazo. Deus pode fazer. Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas. Para Ele, lembre-se da palavra do anjo, nada é impossível. Deus está usando na sua vida, com certeza, o natural. Talvez você perceba algo de sobrenatural, mas na maioria das vezes Deus usa o natural. Irmãos, mais 2 coisas que eu vejo aqui. Para Deus nada é impossível. Portanto, não é impossível Deus responder o nosso pecado com a graça dEle. É isso que Deus está fazendo na humanidade. Deus está respondendo o pecado de Adão e Eva e de toda a humanidade que vem depois dele, inclusive o pecado daquele povo de Israel. Que povo de dura cerviz, povo separado do Senhor, inclusive nem recebe o Salvador, não tem lá um canto numa cama, mas Deus está respondendo aquele pecado com graça. Irmãos, as Escrituras são claras que Deus se ira contra pecado, e que na maior parte das vezes, quando estamos em pecados e não estamos sendo condenados naquele momento, é a longanimidade de Deus, Deus refreando a sua ira. Mas antes de que a ira de Deus recaia sobre nós, Deus lança da sua graça. É isso que Ele está fazendo aqui ao enviar Jesus. Deus responde pecado com graça. Deus deseja transformar realidades com a graça dEle, com o amor dEle. Aliás, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, diz o apóstolo Paulo, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos pecadores, estávamos envolvidos em pecados, e Deus lança a sua graça sobre nós, no envio de Jesus, na sua morte e ressurreição. Para Deus não é impossível isso. Para você e para mim é, sabia? Normalmente quando um pecado vem sobre nós, lembre lá quando você estava no tempo do mundo, como que você respondia? Com outro pecado, não é verdade? Vencíamos o mal com o mal, e no final das contas o mal saía vencedor. Falou, eu falo de novo, fez, eu faço também. E às vezes nós lançávamos o mal sobre os outros. Agora em Jesus, Ele respondeu o seu pecado e o seu mal com o bem, com a graça dEle. E talvez agora, talvez, tá? Não é certeza não, mas talvez agora você e eu estamos respondendo o pecado dos outros com a graça de Jesus. Porque agora o coração está cheio da graça. Então alguém fala, a gente responde com graça. Alguém faz, a gente responde com bondade. Porque agora nós percebemos que Ele nos amou primeiro. E agora nós temos amor para dar aos outros. Talvez tenha acontecido isso com você. Foi isso que Deus fez. Porque se Deus respondesse com a ira em primeiro lugar, todos estariam condenados. Já estaríamos afastados dEle completamente. A última coisa é que para Deus nada é impossível. Portanto, não é impossível Deus transformar histórias com o toque dEle. Sabe o que Deus fez com Maria? Ela ficou grávida, pronto, a história dela se transformou. José teve um sonho, pronto, já se transformou a história dele. Aceitou Maria, sua esposa, grávida do Espírito Santo, agora vivendo toda uma história. Irmãos, tem uma canção antiga que eu gosto muito, fala, ela não é muito conhecida, fala do toque de Deus. Quando sinto o seu toque, tudo em mim esmurece, o medo desaparece. Basta Deus mexer em alguns pontos nevrálgicos da nossa vida e nossa história é transformada. Talvez tenha sido assim também com você. Deus falou algo, Deus mexeu em alguma coisa, Deus retirou algo e a vida foi transformada. Alguns dizem assim, né? Se não vier pelo amor, vem pela dor. E aí eu ouvi uma pessoa comentando que ninguém vem pelo amor não, todo mundo vem pela dor.
que seja a dor do arrependimento, né? Que seja a dor de pesar os seus pecados, mas nessa dor, ou em todo e qualquer incômodo que temos, ali está o toque de Deus. Toda a história de todas as pessoas deste mundo, diz aí os censos, né, que temos 8 bilhões de moradores do mundo, pessoas vivas hoje. 8 bilhões de pessoas estão a um toque de Deus. Nós falamos que o fulano está perto do Evangelho, o outro ciclano está longe. É verdade, tem gente que está ouvindo o Evangelho, ouve, gosta de vir à igreja, por exemplo, mas não se converteu ainda. É verdade. Talvez a pessoa esteja mais próxima da igreja do que outra, mas todo mundo está apenas um toque de Deus. Basta Deus tocar. Eu posso dar um exemplo aqui que é muito claro. Tem alguns países estão fechados para o Evangelho, como países, por exemplo, islâmicos, em que ninguém ouve falar do Evangelho. O camarada nasce, é criado, não ouve falar do Evangelho de Jesus, porque a cultura toda impede. Em alguns locais como esse, sabe o que está acontecendo? Deus está dando sonhos para as pessoas, e aparece lá Jesus, e a pessoa se converte, sonhou com Jesus. Basta um toque, gente, basta um toque. É assim com a sua história, é assim com a história das pessoas ao nosso redor. Para Deus nada é impossível. Ah, mas para mim é. Eu sou pequeno, sou frágil. Certamente para você tem muita coisa impossível. E às vezes a gente fica se perguntando, né? Senhor, se para o Senhor nada é impossível, por que eu estou vivendo algumas coisas difíceis? É possível que você esteja vivendo coisas difíceis. Se para o Senhor nada é impossível, porque eu estou vivendo há anos uma determinada situação. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, para o qual nada é impossível, faz todas as coisas segundo o seu propósito e segundo o teu querer, que aliás é bom, é perfeito, é agradável. Quer ver o exemplo aqui desse texto de Maria? Ela ficou grávida, sim, de Jesus, tem o Filho de Deus, que coisa maravilhosa. Quando ela vai apresentar Jesus, a pessoa que recebe Jesus no templo diz assim, né, que ele seria o Salvador, o Messias, mas fala para Maria, uma flecha atravessará o seu coração. Lembra disso? Sabe por quê? Porque ela ia ver o seu filho sendo crucificado. Percebe? Deus coloca Maria nos propósitos dele. Para Deus nada é impossível. Mas Maria iria passar por algumas situações das quais nenhuma mãe deveria passar. Não é verdade? E ela vê Jesus sendo crucificado. Irmãos, por que se para Deus nada é impossível, ainda assim algumas coisas acontecem comigo? Porque Deus é guiado por seus próprios propósitos, que são bons, são agradáveis, mas algumas vezes nos aflige, algumas vezes nos dá dificuldade de entender. Para Deus nada é impossível, mas às vezes para mim é difícil até de entender o que Ele está fazendo. Portanto, o que você está vivendo, seja toda e qualquer situação, não é impossível para Deus. Mas isso está sendo usado por Ele para moldar você. Está sendo usado por Ele para encher você da graça dEle. Está sendo usado por Ele para que você seja um canal de bênção. Através disso que está acontecendo com você e da graça de Jesus em te sustentar. Quem sabe te retirar disso, quem sabe mudar a situação, mas nesse momento em te sustentar, em fazer você servir de testemunho àqueles que ouvirem. Quero orar com você, diante dessa perspectiva, de que para Deus nada é impossível, e que eu quero entender e aprender a caminhar com Ele, mesmo sendo difícil, por vezes, de perceber, né, a grandeza dEle. Deus de amor, obrigado, Pai, por esse tempo. Obrigado porque nós podemos olhar e ver que o Senhor é bom, podemos ver que nada é impossível ao Teu agir, ao Teu querer, ao toque das Suas mãos. Obrigado porque o Senhor tem chamado a nós, humildes, desprezados. O Senhor tem criado um novo e vivo caminho através de Jesus. Mas, Senhor, por vezes nós não entendemos e nós dizemos, Senhor, se para o Senhor nada é impossível, por que tal e tal situação? Mas, Pai, nos ajuda a entender que o Teu propósito é maior do que eu posso entender. A Tua vontade, o colocar a mim, como foi o caso de Maria, colocar Maria nos seus grandes planos, foi para ela uma grande glória, mas também foi para ela um grande desafio.
É assim conosco também, Senhor. Nos ajuda a entender isso e a ficar firme no Senhor. Para o Senhor nada é impossível. Nesta verdade podemos descansar. Nessa verdade podemos esperar e ser moldados pelos propósitos eternos do Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado por Tua graça sobre nós. Oramos no nome santo de Jesus, Seu Filho. Amém. Amém. Nós vamos encerrar o culto cantando ao Senhor.